Mas para desenvolver melhor aqui algumas analogias, eu quero resgatar da história um acontecimento, um acidente em 1989. O voo da Varig de número 254, em 3 de setembro. Naquela época a Varig tinha algumas linhas que ia fazendo uns picadinhos, né, ia parando várias vezes, tinham voos com muitas escalas. E esse voo ele saía daqui de São Paulo e o destino final dele era em Belém. Neste dia havia um jogo da seleção brasileira. Domingo no Brasil estava bem calmo, sereno e tranquilo. E havia ali dentro deste voo cerca de 45 passageiros. E na última parada, uma cidade chamada Marabá, você pode conferir ali pelo mapa, foi feita a troca da tripulação. O comandante Garcia, ele estava ali então para levar e fazer este trecho final de viagem que dura cerca de 55 minutos. O piloto ele pega seu avião, ele decola. E ele voa ali cerca de 1 hora e quando ele vai baixar, né, fazer o contato com a torre para fazer a sua aterrissagem, ele olha para a cidade está, ele não vê a cidade. Ele pega o rádio e pergunta para a torre, escuta, está faltando energia aí? Não, não está faltando energia. E ele segue, ele não acha a pista, e ele continua voando, e ele vai voar cerca de 3 horas, mais de 3 horas, até o combustível acabar. Ele estava completamente perdido, não sabia para onde estava indo. Alguma coisa ele tinha feito errado. Mas ele preferiu, durante a maior parte do tempo, acreditar que o problema era com algum equipamento do avião, que o problema era com o pessoal da torre, que o problema estava em outro lugar e não com ele. Mas o que acontece é que, ao eles voarem, eles voam em outra direção. Enquanto ele tinha contato de rádio, ele poderia ter declarado emergência, poderia ter declarado se perdido, mas não foi o que aconteceu. E o avião vai cair sem combustível, ali no norte do Mato Grosso, São José do Xingu. Você lembra de uma história recente de aviões sem combustível? A história de Saul tem um pouco a ver com isso. Saul não nasceu rei. Saul não nasceu com uma coroa na cabeça. Saul não nasceu com sangue real. Mas ele, na verdade, era um soldado, o grande comandante ali de Israel. E da vida daquele homem era Deus. Deus, na verdade, era o rei genuíno de Israel. E Saul começa a sua vida, e começa bem, faz uma boa decolagem, sem nenhuma dificuldade. A Bíblia apresenta algumas coisas aqui. No capítulo 10, verso 1, diz assim, tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aqui Saul recebe o combustível. Estava tudo certo. Recebe o combustível, a unção, o azeite do Espírito Santo, como também nós temos aqui. Mais adiante, neste mesmo capítulo, a Bíblia diz, chegando eles, Saul e Samuel, a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Eu pergunto a você, o começo da vida de Saul estava tudo certo? Estava indo tudo bem? Estava no caminho certo? Foi uma boa decolagem ou não foi? Ellen White descreve esta fase da vida de Saul com as seguintes palavras. Quando foi chamado ao trono, Saul tinha uma opinião humilde de suas aptidões e estava disposto a ser instruído por Deus. Saul era como uma criança. Ela dava as mãos a Deus e confiava que Deus sabia o caminho. Ela confiava nas instruções, nos ensinamentos de Deus, de formas que os caminhos de Deus estavam retos, estavam claros perante a Saul. É verdade que ele tinha muitas opções na vida, mas os caminhos de Deus eram e são e sempre serão retos, direitos, claros. Assim é o nosso Senhor. Quando Ele fala para você, Ele não fala com meias palavras. Deus é claro, a sua palavra é clara, a sua lei é clara. No capítulo 13, porém, e aqui o capítulo 13 fala de uma guerra, uma batalha que estava iminente de acontecer. E o profeta tinha dito, olha, espera aí que eu vou chegar, a gente faz um culto e depois vocês vão para a batalha. E o exército estava acampado de um lado da montanha,
o exército inimigo estava acampado do outro lado da montanha, e Saul estava esperando o profeta chegar com as instruções. Mas Saul começa a ficar nervoso, ele quer resolver as coisas do jeito dele. Então Saul mesmo manda trazer os animais, levanta um altar, e então ele chega ali e ele edifica e executa a adoração a Deus de maneira equivocada, de maneira desleixada, como se ele quisesse trazer atenção para si. Então fala: eu vou resolver o problema, não vamos sair para a guerra sem fazer o culto, eu vou fazer tudo aqui, vamos fazer do meu jeito. E Saul ali deliberadamente desobedece ao Senhor, não apenas na forma de culto, mas também na orientação de que Deus tinha dito para ele esperar. Então temos aqui no verso 11, Samuel perguntou: que é isto que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas, e que os filisteus já tinham vindo, ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E eu ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Veja que, na oportunidade que Saul tem de resolver as coisas, ele começa a apresentar aqui desculpas, subterfúgios. Olha, então, eu tive que fazer porque eu fui forçado pelas circunstâncias. Olha, aqui a tentação foi muito grande, eu tive que tomar uma providência, eu fiz desse jeito. Eu sei que não foi o que você tinha dito, Samuel, mas eu fiz aqui para obter a bênção do Senhor. Veja que sutileza, mas por detrás dessa sutileza, uma ousadia. Por trás dessa sutileza estava um homem que agora se tornava vaidoso, confuso. E agora os caminhos de Deus que eram retos, ele rejeitando a Deus, ele estava agora perdendo o discernimento. E ele estava se perdendo aos poucos. Se você encontrasse Saul no início, nos primeiros dias, depois da assunção, e perguntasse para ele: olha, quando você estiver reinando, Saul, você vai abandonar a Deus? Ele ia dizer: lógico que não, foi Deus que me chamou. Saul, como é que vai ser sua morte, Saul? Vai ser se entregando à feitiçaria? Saul ia dizer: lógico que não. Ninguém fala assim: eu vou me perder. Aqui é o rumo, aqui é essa direção, eu recebi de Deus o meu plano de voo, então Deus está dizendo: é aqui que eu vou. Mas eu vou fazer a decolagem e já vou sair na direção oposta. Ninguém planeja fazer isso. Agora, para nossa alegria, ninguém sai do radar de Deus. Ninguém sai das vistas de Deus. E se ali na Amazônia, naquele período, não havia radar, eu posso te assegurar que o radar de Deus é o mais eficiente de todos os tempos. E o tempo passa e Deus vai dar a Saul uma nova missão. E a missão tinha que ver com o povo que estava ali, e era uma pedra de tropeço para Israel. Era uma pedra de tropeço para o mundo. E Deus manda destruir aquele povo. E eu quero dizer para você: olha, você tem problemas com esse negócio de Deus dar ordens a esse respeito? Bom, no nosso canal no YouTube a gente tem uma boa palestra sobre isso, porque Deus mandou matar. Mas eu só quero dizer aqui, para você não ficar se remoendo nesse momento, é que Deus é juiz. Deus lê os corações. Deus sabe o que faz. E ponto final. Ou você confia em Deus ou você não confia. E a maioria das pessoas, quando fazem questionamentos desse tipo, é porque não confiam em Deus. Escolheram acreditar em outras coisas. Ele te diz a respeito dessas circunstâncias: por 400 anos a execução dessa sentença fora adiada. Os amalequitas não se desviaram dos seus pecados. O Senhor sabia que este povo ímpio eliminaria da terra, se possível fora, o seu povo e o seu culto. Agora era chegada a ocasião para ser executada a sentença durante tanto tempo retardada. Esse povo foi o primeiro a fazer guerra a Israel quando o povo estava atravessando pacificamente a terra o deserto para chegar a Canaã. Mas Deus deu 400 anos de graça. E chegou o momento.
Mas essa sentença ela teria que ser executada dentro de alguns parâmetros, para que o mundo soubesse que aquela não era uma guerra comum por busca de território ou de posições, ou por dinheiro, ouro, prata ou qualquer outra coisa que seja. E a missão de Deus para Saul, para Israel, era clara. Mas agora voltamos ao capítulo 15, verso 9. E diz assim: Saul e o povo pouparam a Agag, que era o rei inimigo, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, essas eles destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Samuel não recebe essa notícia com alegria. Ele não dormiu naquela noite. Saul, para Samuel, era aqui quase como um filho. Alguém a quem o profeta amava. Alguém a quem o profeta sentia responsabilidade. E como rei, o profeta também tentava conduzir e orientar a vida do rei para que não apenas o rei se perdesse, mas também o povo não se perdesse por influência do governo. E era assim, isso é muito simples. Mas o profeta não recebe essa notícia com alegria. O Saul trouxe motivos de tristeza para Deus e para aqueles que seguem a Deus. Como em todos os tempos e lugares, o pecado causa tristeza ao coração de Deus e daqueles que são fiéis a Deus. Há um filme que retrata essa cena, um filme antigo, e mostra Samuel chegando, e quando ele encontra o rei, ele fala assim: Saul, essa noite eu chorei por ti. Alguém tem chorado por você? Será que os anjos de Deus têm sofrido por conta da vida e decisões equivocadas de pessoas que estão em nosso meio? Um teólogo do século XIX disse assim: o pecado e o inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. E quando o profeta fala mais duro com ele, aí nós temos aqui o verso 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Então veja, sabe qual que era o arrependimento que ele deveria mostrar? Era o arrependimento na palavra grega chamada metanoia. Mudar de ideia. Mudança de direção se refere ao ato de abandonar o pecado e aceitar o dom gratuito da salvação e manter comunhão com Deus. Arrependimento genuíno é como Paulo falou, que produz tristeza, mas não tristeza segundo o mundo, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo é diferente. Essa tristeza do mundo produz morte. No caso do rei, ele percebeu que o seu reino seria rasgado e entregue a outro. Então ele diz para o profeta: eu me arrependo, desculpa, eu me arrependo, desculpa, agora vem comigo aqui e me honre diante do povo. Diante de uma situação como essa, o rei ainda tem a ousadia de falar: olha, eu me arrependo, mas vem aqui na minha frente aqui e me honre diante do povo. Saul não estava preocupado com o que Deus tinha a dizer a ele. Saul estava preocupado se o profeta ia participar da festa de vitória, para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse importante. E é por isso que ele trouxe os despojos para se promover diante do povo, diante das 12 tribos de Israel. Por isso ele seguiu o caminho do costume dos povos pagãos ao trazer o rei inimigo.
diante da Assembleia dos Filhos de Deus. Esse era um costume pagão. Deus disse que não era para fazer isso, mas ele trouxe porque ele queria dizer: olha, está aqui o rei humilhado, eu sou maior do que os inimigos. Ele queria, na verdade, dizer que era maior do que o próprio Deus. Porque quando nós nos mantemos fora do rumo, com todos os recursos que Deus nos dá, nós estamos, de certa forma, dizendo: eu sou maior do que Deus, eu sei das coisas, eu tenho mais entendimento. Deus disse assim, mas eu posso fazer diferente. O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus mostra para a gente o certo. Deus mostra para a gente o plano de voo. E a gente fica dizendo: Senhor, eu sei que esse é o plano de voo certo, mas eu não fiz isso. É por causa das circunstâncias. Tá bom, Deus? Veja, Deus nos ama muito. Eu acho que ninguém de nós aqui tem dúvida disso. O amor de Deus é infinito. Mas é uma frase comum. Deus odeia o quê? O pecado. E onde está o pecado? Onde está o pecado? Está em nós. Você entende o problema agora? Deus quer tirar o pecado da sua vida. Deus quer remover as imundícies da sua vida. Deus quer tirar a sujeira e você sabe qual. Então para de apresentar desculpas, porque Deus vai destruir o pecado. Se você ficar agarrado com esses males, você vai ser destruído junto. E você vai acabar com uma pane seca e vai cair, o avião da sua vida vai cair em qualquer lugar desconhecido. Você não precisa esperar um acidente. Eu vou te fazer uma pergunta. Você vai esperar acontecer algum acidente para pedir ajuda de Deus? Você vai esperar ter 10 minutos de combustível no seu tanque espiritual para dizer: Senhor, eu preciso de ajuda? Você vai esperar cair no meio do mato para dizer: Senhor, eu pequei? Você vai esperar esse checkmate? O que você vai fazer com isso? Vai ficar criticando as pessoas, vai ficar criticando o povo, vai ficar criticando a economia, vai ficar criticando as circunstâncias. Você vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo mais o mapa. Os caminhos se tornaram confusos porque eu errei. Senhor, me ajuda. Saul desprezou a bênção do Senhor, mas não foi de uma hora para outra. Ele foi dando pequenos passos, até que ele estava completamente perdido. Eu vim te dizer aqui hoje, essa manhã de sábado: não espere um desastre na sua vida acontecer para você declarar emergência. Assim que Deus falar com você, escute a voz do Senhor. Não se perca devagar. Entre o agora e a eternidade ainda falta um tempo. Não se perca, para que você possa pousar no porto seguro de Deus. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença te pedindo: Senhor, não nos deixe só. Sabemos que estamos sob o Teu radar. Assim como Saul, em vários momentos o profeta foi lá e advertiu. Senhor, olhe para nós. Onde temos falhado, onde temos pecado. Nos ajude, Senhor, a não darmos passos na direção errada. Nos ajude a termos o curso da nossa vida perfeitamente ajustado ao destino que é a cruz de Cristo. Nos ajude a nos entregarmos completamente a Ti. Porque todos nós somos chamados por Ti. A todos nós foi apresentado o conhecimento do Evangelho e da verdade da vida. Mas que nós não coloquemos este conhecimento numa pastinha e vivamos orgulhosamente, obstinadamente, mas que nós possamos tomar posse da graça de Cristo, do seu poder redentor e transformador. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Toma aqueles que se sentem perdidos,
que já perderam o rumo, e nos traga de volta aos teus braços. É o que nós oramos em nome de Jesus.